pessoal, nesta videoaula falaremos sobre as derivadas parciais e a equação do plano tangente. As derivadas parciais nada mais são do que as derivadas vistas lá na disciplina Cálculo Diferencial, que possui apenas uma única variável independente. Aqui derivaremos funções com duas ou mais variáveis independentes, como por exemplo, se nós tivermos uma função definida em um subconjunto do R2, esta função possui duas variáveis independentes, x e y. Assim, ora podemos derivar f em relação a x, ora derivaremos f em relação a y. E também podemos voltar pela segunda vez, derivar f em relação a x e derivar f em relação a y. Esse procedimento é que denominamos de derivação sucessiva. As derivadas mistas é pegar f, derivar em relação a x e depois derivar em relação a y. Ou pegar f, derivar em relação a y e depois derivar em relação a x. Uma aplicação geométrica das derivadas parciais é determinar a inclinação do plano tangente a uma superfície. Vamos ver como isso funciona? Vamos lá. Passaremos agora a estudar as derivadas parciais. E a sua interpretação geométrica, que é a determinação do plano tangente a uma superfície. Lá do cálculo diferencial, estudamos a derivada de uma função real de apenas uma única variável real. Assim, a derivada de f em um ponto x0 é dada pela expressão f' no ponto x0 é igual ao limite da seguinte taxa de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando esse x tende ao x0. Esta taxa aqui nós chamamos também de razão incremental. Essa taxa nada mais é do que uma taxa de variação média. Então aqui é uma taxa de variação média. A exemplo do que? De uma velocidade média. Já o limite dessa taxa de variação média, essa aqui que eu estou envolvendo na cor azul, e isso denominamos de taxa de variação instantânea, ou seja, a derivada. Aqui nós calculamos a velocidade instantânea, a aceleração instantânea, etc. Então o limite da taxa de variação média é que nos dá a derivada. Essa expressão podemos também escrever da seguinte forma: f', que é a derivada de f, no ponto x0, é igual ao limite da seguinte razão: f de x0 mais ΔX, o acréscimo que nós demos à variável x0, x0 mais ΔX, aqui é a imagem do ponto x0 mais ΔX, menos a imagem do ponto x0, da abscissa x0, sobre ΔX, quando esse ΔX ele tende a zero. Então nós tínhamos o x0, demos um acréscimo de ΔX, a abscissa do novo ponto, digamos que esse x0 aqui é a abscissa do ponto P, e x0 mais ΔX representa a abscissa
de um outro ponto, no caso poderemos definir como ponto Q. Nosso objetivo agora é expandir essa ideia para funções de duas ou mais variáveis. Então, considere uma função f definida em um subconjunto D contido em R2 em R. Assim, aqui eu tenho duas variáveis x e y, variáveis independentes, né, produzindo uma variável z, variável dependente. Vamos ilustrar aqui essa ideia. Então, aqui eu tenho o eixo y, esse eixo y, aqui o eixo x, Então, aqui botar a setinha, y, e aqui x, aqui a origem. Esse domínio, ele é uma porção, né, um subconjunto do R2. D está contido em R2. Porque os pontos daqui saem via uma função f e chega aqui nesse eixo real, em um ponto, digamos que aqui seja x0, y0, aqui vai chegar um z0. Então, esse camarada daqui, esse eixo, é essa representação daqui, que é o contradomínio. Bom, inicialmente vamos considerar esse ponto P, um ponto P, que ele tem abscissa x índice 0 e ordenada y índice 0. Vamos agora movimentar esse ponto P de forma horizontal, chegando aqui em um ponto Q. Esse ponto Q tem abscissa x0 mais um ΔX. Então, bora botar na legenda aqui. O ponto P tem as coordenadas x0, y0. Enquanto que o ponto Q tem x0 mais ΔX, y0. Ou seja, de P para Q só teve um movimento em x, um acréscimo de ΔX. Então, aqui vamos registrar, esse camarada aqui teve um acréscimo, ΔX, saindo de x0 para x0 mais ΔX, da mesma forma que nós fizemos lá no cálculo diferencial. Só que nesse caso, vamos produzir um novo ponto, um deslocamento de P na forma vertical. Então, aqui tem um ponto chamado R. Esse ponto R, ele tem abscissa x0, tem abscissa x índice 0, e a ordenada ficou y0 mais um acréscimo de ΔY. Então, aqui nós temos o y0 mais ΔY. Então, houve aqui um acréscimo de ΔY. Então, quando existe um movimento de P para R, então a abscissa continua o mesmo, né? Continua a mesma, x0. Né? Só que a ordenada o que? Houve uma variação. Então, calcular de P para R esse movimento, essa variação, é que nós denominamos de derivada da função f em relação a x. Esse símbolo aqui, ele é um D arredondado. Ó, vamos fazer de novo aqui para você ver o movimento. Ó, um D arredondado. Isso aqui nós chamamos um D ronde, né? Que vamos ler da seguinte forma: D ronde.
ele representa um D arredondado para significar que nós estamos trabalhando com derivadas de uma função que possui duas ou mais variáveis independentes. Nesse caso daqui, bota aqui, manteremos a variável y como se fosse uma constante. Veja esse esquema aqui do ponto. Ó. Desse camarada para esse, o que é que aconteceu? O y0 continua o mesmo. Ó, continua o mesmo. Enquanto que o x saiu de x0 para x0 mais ΔX. Observando agora de P para R, então nós tivemos o x0 o mesmo, ó, o x0 o mesmo, enquanto que o y saiu de y0 para y0 mais ΔY. Então, esse daqui nós vamos chamar que a derivada, vamos designar a derivada de f em relação a y, mantendo aqui o x como uma constante. Então, aqui, x funciona como uma constante. Ok? Então, o movimento vai ser esse, de P para Q, que é horizontal, e de P para R, vertical. Nós chamamos de derivadas parciais. Em um outro momento, nós vamos deslocar de forma inclinada, ó, de P, vamos supor, para um ponto S. Então, aqui existe uma inclinação do ângulo θ. Então, θ diferente de 0 e de 90, ou diferente de 180 e de 270, saindo do ponto P. Então, aqui nós vamos chamar de derivadas direcionais. Então, as derivadas parciais são casos particulares das derivadas direcionais. Então, para obter as derivadas parciais, vamos ter que calcular os seguintes limites. Então, a derivada de f em relação a x em um ponto fixo x0 e y0 é dada pelo limite da seguinte razão. É f de x y0 menos f de x0 y0 sobre x menos x0, quando esse x tende a x0. Ou também podemos escrever derivada de f em relação a x no ponto x0, y0 é igual ao limite da seguinte razão. F de x0 mais ΔX, vírgula, y0 menos f de x0, y0 sobre ΔX, quando esse ΔX tende a zero. Então, aqui, o y funcionou como uma constante. E agora, a derivada de f em relação a y no ponto x0, y0 é definida como limite da seguinte razão. F de x índice 0, y menos f de x0, y0 sobre y menos y0, quando esse y tende a y0. Ou
podemos definir a derivada de f em relação a y em um ponto fixo x0, y0 é igual ao limite da seguinte taxa. F de x0, o y agora passa a ser y0 mais delta y, menos o f de x0, vírgula y0 sobre delta y, quando esse delta y tende a zero. Ok? Dessa forma, calcular derivadas parciais se resume a determinar o limite de funções de uma só variável. Assim, podemos fazer uso dos resultados vistos em cálculo diferencial. Vamos ver como isso se processa? Vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo. Seja a função f de xy igual a x² y ao cubo mais 4xy ao quadrado mais 5x² y mais x² mais y ao cubo. E vamos considerar o ponto P igual a abscissa 1, ordenada 1. Letra A. Determine a derivada de f em relação a x. Então, aqui o y ao cubo, na variável y, ela funciona como uma constante. Então, mantém. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. O y ao cubo, que é uma constante, mantém. Mais o x aqui, a derivada de x é 1. Vezes 4, 4. Então, fica 4y ao quadrado. Mais a derivada de x², porque y funciona como uma constante. Então, a derivada de x² é 2x. Vezes 5 fica 10xy. Mais a derivada de x² é 2x. E a derivada de y ao cubo, como é uma constante, a derivada de uma constante é zero. Isso implica que a derivada de f em relação a x, calculado no ponto 1, 1, aqui você substitui agora x igual a 1, y igual a 1. Então, vai dar 2, mais 4, 6, mais 10, 16, mais 2, 18. Então, 18. Letra B. Determine a derivada de f em relação à variável y. Aqui manteremos o x como uma constante. Então, vai derivar y ao cubo, vai ficar 3x² y². O 3 desce, desconta a unidade. Muito bem. Mais. Agora vem a derivada de y ao quadrado, que é 2y vezes 4, vai dar 8xy. Mais a derivada de y é 1. Então, 5 já é um número. x² aqui, x funciona como uma constante. Então, conserve a derivada de y1. Então, vai ficar mais 5x ao quadrado. Mais a derivada de x em relação a y é 0. Mais a derivada agora de y ao cubo, que é 3y ao quadrado. Isso aqui acarreta em a derivada de f em relação a y no ponto 1, 1. Esse ponto que foi fornecido, né, na questão, vai ser igual a, substitui, no lugar de x bota 1, no lugar de y também bota 1,
Então isso aí vai dar 3 mais 8, 11. 11 com 5, 16. 16 com 3, 19. Então aqui, 19. Letra C. Vamos derivar novamente essa expressão. Então, vamos pegar o item A e vamos derivar a segunda vez, que é o processo das derivadas sucessivas. Então, vamos lá. Então, a gente representa assim, ó, derivada segunda de f em relação a x, que é igual. Derivar aqui em relação a x, mantém o y constante. Então, a derivada de x é 1, então vai ficar 2y ao cubo, mais, derivando aqui em relação a x dá 0. Derivando em relação a essa parcela agora, em relação a x dá 1, então vai ficar 10 vezes 1, 10 vezes y, 10y. 10y. Mais a derivada de 2x, que é 2. Isso implica que a derivada segunda de f em relação à variável x, calculada no ponto 1, vai dar, no lugar de y, bota 1. Então, vai ficar 2 mais 10, 12, mais 2, 14. Então, isso aqui vai dar 14. Letra D. Determine a segunda derivada da função f em relação à variável y. Mantém aqui o x como uma constante. Então, vai ficar 6x ao quadrado, y, mais 8x. Estou pegando esta daqui e derivando novamente. Então, em relação a y, que é a derivada de y ao quadrado, é 2y. Vezes 3, 6. Então, fica 6x quadrado, y. A derivada, aqui nós temos a derivada em relação a y é 1. Então, vai ficar 8y. Então, vamos anotar aqui. 8, a derivada em relação a y fica 1. Então, fica 8x vezes 1. 8x, está aqui. Mais a derivada dessa daqui em relação a y é 0. Agora, esse daqui, ó. A derivada vai ficar o 2 desce, encontra com o 3, fica 6y. Isso implica que a derivada segunda de f em relação a x, calculada no ponto 1, 1, isso vai dar 26 mais 8, 14, mais 6, 20. Então, 20. Ok? Vamos passar para um outro exemplo. Segundo exemplo. Então, considere a função f de xy igual a seno de x quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui vamos usar a derivada da função composta. Então, a derivada do seno é o cosseno. Então, aqui é composta. Então, vai ser a derivada do seno cosseno. O arco você conserva e deriva o arco. Então, letra A. Construa a derivada, obtenha a derivada de f em relação a x. Então, vai nos dar a derivada do seno é o cosseno. Cosseno mantém o arco, certo? E agora vem a derivada do arco em relação a x. No caso é 2x. Organizando, nós temos 2x que multiplica cosseno de x quadrado menos y ao quadrado. Letra B. Determine a derivada de f em relação a y. Então, vai ser igual a deriva seno, é cosseno, mantém o arco, que é x quadrado menos y ao quadrado, e chegou agora a derivar o arco. Então, a derivada do arco em relação a y vai ser o que? Menos 2y. Então, aqui, deriva, conserva e deriva o arco. Organizando aqui, eu tenho menos 2y, que multiplica cosseno do arco, que é x quadrado, esse argumento aqui. Letra C.
as derivadas sucessivas, derivada de segunda ordem, derivada segunda de f em relação a x é igual. Então aqui nós vamos encontrar a derivada do produto, porque eu tenho x aqui, tá bom? E tenho um x aqui também. Então se processa da seguinte forma: deriva, conserva, conserva, deriva. Então a derivada de 2x é 2, conserva cosseno de x² menos y ao quadrado, mais conserva agora o 2x e deriva o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, conserva o arco, x² menos y ao quadrado, e deriva agora o arco em relação a x, que vai dar 2x. Isso daqui, organizando, teremos 2 cosseno de x² menos y ao quadrado, mais vezes menos, menos vezes mais, né? Vai dar menos. Menos, 2 vezes 2 vai dar 4, x vezes x, x², e agora seno de x ao quadrado menos y ao quadrado. Muito bem. Letra D. Faremos agora a derivada segunda de f em relação a y, que representamos assim: d-rom de 2f, d-rom de y2, que é igual a... Vamos pegar esta expressão daqui e derivar novamente. Então, nós chamamos aqui a derivada de ordem 2, derivada sucessiva. Então, fica a derivada de menos 2y menos 2. Conserva cosseno. Cosseno de x² menos y ao quadrado. Agora, menos 2y conserva. Chegou a vez de derivar agora cosseno de x² menos y ao quadrado, que nos dá menos seno de x² menos y ao quadrado. E chegou agora o momento de derivar o arco em relação a y. Então, vai ficar menos 2y. Organizando, teremos menos 2 cosseno de x² menos y ao quadrado, menos vezes menos mais, menos vezes menos mais, vezes menos menos. 2 vezes 2, 4. Então, 4y ao quadrado, seno de x² menos y ao quadrado. Ok? Então, usamos aqui a regra da cadeia, né? Aqui, a derivada da função composta. A regra da cadeia. Ok? Então, vamos construir nosso terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Considere a função f de xy igual a ln de x² mais y ao quadrado, que soma com e elevado a x, y. Letra A. Calcule a derivada da função f em relação a x, que vai ser igual. A derivada da função ln, lá no cálculo diferencial, foi assim, ó, y igual a ln de ux. Então, ficou assim, pela regra da cadeia. É u' x sobre u. Quer dizer, deriva a função u, logaritmando aqui no lugar do logaritmando, então, u' sobre ela mesma. Ok? Muito bem. Vamos lá, então. Estão fazendo já? Estou esperando. Vamos nessa.
Então fica a derivada de x² mais y² em relação a x, nós temos 2x sobre x² mais y². Mas, agora, a derivada da função exponencial é ela mesma, é elevado a xy, e vai derivar o expoente em relação a x. Então, fica y. B. Vamos derivar ela novamente? Então, a derivada segunda de f em relação a x. Então, é d-ROM de 2f, d-ROM de x2. Só que agora vai ser a derivada do quociente. Ó, derivada do quociente, que é u sobre v. Linha vai ser u' v menos uv' sobre v ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Então, fica deriva o numerador. Deriva o numerador em relação a x, que é 2, e conserva o denominador. Menos, que é da expressão, menos. Agora, conserva o numerador, que é 2x, e deriva o denominador em relação a x, que é 2x, sobre o denominador, ó, ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais, agora, esse y aqui funciona como uma constante, conserva, e agora deriva a função exponencial, que é ela mesma, vezes a derivada do expoente em relação a x, que vai dar o que? Y. Encontra com esse y aqui, ficou y ao quadrado. Organizando aqui, nós temos essa derivada 2x², fazendo aqui a distributiva, ó, esse vezes esse vezes esse. Então, ficou com 2x² menos, aqui nos dá 4x². Então, e aqui fica 2y². Então, vai ficar 2y ao quadrado menos 2x². Confere? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso aqui é elevado ao quadrado, mais y ao quadrado, que multiplica, repetindo só, x elevado a y. Se quiser botar aqui em evidência, coloque, né? Fica 2, que multiplica y ao quadrado menos x² sobre x² mais y ao quadrado, somando com y ao quadrado é elevado a xy. Ok? Letra C. Vamos derivar esta função em relação a y. Então, letra C. Então, pega a derivada de f em relação a y. Que é igual a derivada, a função é essa, né? ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, mais a exponencial de base e de xy. Então, aqui fica 2y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que soma com e elevado a x, que é a derivada elevada a x ela mesma, que multiplica a derivada do expoente em relação a y, que no caso dá x. Letra outra, D. Vamos derivar a função f
em relação a y e voltar a derivar de novo, que é a derivada segunda. Derivada segunda de f em relação a y, que nos dá derivada do quociente. Deriva em relação a y, dá 2. Mantém o denominador, multiplicando. Agora, menos. Conserva o numerador, que é 2y, e deriva o denominador em relação a y, que vai dar 2y. Sobre o denominador, certo? Ao quadrado. Mais. Aqui, x é constante, aqui não é derivado do produto. X aqui é constante. Então, não precisa usar deriva, conserva. Conserva, deriva. Não, conserva x. E agora vem a derivada da função exponencial, que é ela mesma, é elevado a y, e deriva agora o expoente em relação a y, que vai dar x. Encontra com esse x aqui, ó, x quadrado. Organizando aí, temos igual a, faz aí a distributiva, nós temos aqui que é 2x quadrado menos, quer dizer, fazendo a mesma coisa do anterior, esse vezes esse e esse vezes esse. Aí nós temos menos 2 vezes 2, 4, menos 4y quadrado. Somando com 2y quadrado, nós temos menos 2y ao quadrado. Sobre x quadrado mais y ao quadrado, isso aqui, essa soma ao quadrado, mais x quadrado é elevado a xy. Ok? Então, fizemos a derivada da função em relação a y, né? E voltamos e fizemos em relação a y novamente. Vamos agora construir as derivadas mistas. Então, dessa mesma função, derivadas mistas. Você deriva em relação a x, depois deriva em relação a y, ou pega y, deriva em relação a y, depois deriva em relação a x. Aqui eu tenho que vai ser a derivada segunda de f, primeiro em relação a x, depois em relação a y. E vamos pegar a derivada de f em relação a y, depois em relação a x. Então, esse procedimento primeiro é justamente este, né? E esse daqui, a derivada segunda. Então, o procedimento é assim, ó. Você pega aqui, primeiro deriva em relação a y, depois em relação a x. Aqui, primeiro você deriva em relação a x, depois em relação a y. Vamos lá, ver como funciona? Então, a função vou admitir a mesma, do exemplo 3, que é f de xy igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, somando com e elevado a xy. Então, pegando carona, que nós já fizemos a derivada
a derivada de f em relação a x anteriormente, que nos deu 2x sobre x² mais y², mais y que multiplica e elevado a xy. Vamos agora derivar esta função novamente, só que agora em relação a y. Então fica a derivada do quociente. Então deriva o numerador, dá 0, que multiplica o denominador x² e y². Aí temos agora menos que a da expressão, né? Conserva 2x e multiplica pela derivada do denominador. Em relação a y, vai dar 2y. Vai dar 2y. Sobre o denominador x² mais y², ele elevado ao quadrado. Mas, agora, aqui eu já tenho um produto, porque eu tenho tanto y aqui, né, quanto y nessa expressão. Então, derivado do produto. Então, deriva, conserva. Depois conserva, deriva. Então, a derivada de y é 1, em relação a y é 1. Então, fica apenas o e elevado a xy. Somando com, chegou agora a vez de conservar y e derivar a função exponencial. Então, vai ficar e elevado a xy e derivar o expoente em relação a y, que nos dá x. Ok. Então, organizando esta, que eu vou chamar equação 1, essa equação 1 fica assim, ó. A derivada segunda de f em relação a x, depois em relação a y, vai ser igual a menos 4, que é 0 vezes a expressão 0, menos 2 vezes 2, 4, 4xy, 4xy, sobre x² mais y² ao quadrado. Mas, aqui eu posso colocar esse camarada aqui em evidência, ó. Tem esse e tem esse. Então, colocando ele em evidência, eu tenho e elevado a xy, 1 mais x vezes y. Ok? Vamos agora derivar f em relação a y e depois derivar em relação a x, que são denominadas as derivadas mistas. Então, a derivada, já fizemos isso anteriormente, então ficou assim, ó. A derivada de f em relação, do terceiro exemplo, em relação a y, é igual a 2y, já calculado, sobre x² mais y², mais x que multiplica a exponencial elevado a xy. Então, derivando esta função novamente, só que em relação a x, temos, aí fica, deriva 2y em relação a x dá 0, que multiplica o denominador. Estou colocando aqui só para enfatizar. Menos que é da fórmula, da derivada, conserva agora o numerador e deriva o denominador em relação a x. Então, vai dar 2x sobre o denominador ao quadrado. Mais, agora aqui derivado do produto, né? Deriva x em relação a x dá 1. Aí conserva o outro fator, que é e elevado a xy. Agora, somando, chegou a vez agora de x, esse x, conservar e derivar a função exponencial. Então, a derivada da função exponencial é e elevado a xy, ela mesma que multiplica a derivada do expoente em relação a x. Então, fica y. Organizando, vou chamar essa expressão agora 2. Expressão 2. Então, fica derivada segunda de f em relação a y, depois em relação a x. Nós temos menos 4xy sobre
x² mais y ao quadrado aqui ao quadrado, mais colocando esse camarada aqui em evidência, ó, em evidência, nós vamos ter e elevado a xy, 1 mais x vezes y. Então, esta expressão 2 é igual à expressão 1. Então, essas duas expressões, a expressão 1 é o mesmo que a expressão 2. Se preferir, volte o vídeo para você verificar isso. Então, vejam, de fato, que as expressões 1 e 2, evidentemente, são iguais. Esse fato está relacionado, ou seja, está expresso em uma proposição denominada teorema de Schwarz. Que diz o seguinte: se f pertence à classe C2, classe C2 é porque as derivadas parciais de primeira ordem e segunda ordem são contínuas. Quer dizer, se f, a função f, pertence à classe C2, quer dizer, as derivadas de primeira ordem e segunda ordem são contínuas, garante, então, as derivadas segundas, derivada segunda de f em relação a x, depois em relação a y, é igual a derivada segunda de f, ora em relação a y, depois em relação a x. Ele garante, esse teorema garante essa igualdade. E isto se a função f for de classe C2. Quarto, diz o seguinte: determine, quarto e último, determine a equação do plano tangente uma questão dessa semelhante vocês tiveram em cálculo diferencial, quer dizer, determinar a equação da reta tangente a uma curva. Aqui determine a equação do plano tangente a uma superfície. Então, a superfície z, que é uma função de xy, igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4 no ponto cuja abscissa é 1 e a ordenada é menos 1. A equação do plano tangente ela é dada da seguinte forma. Veja no nosso módulo maiores detalhes. É z menos z0, a derivada da função em relação a x calculado no ponto, que multiplica x menos x0, x0 já foi dado, ele aqui, mais a derivada de f em relação a y calculada no ponto, nesse ponto, que multiplica y menos y0. Ok? Então, precisamos encontrar o z0, que não foi dado, poderia ter dado, mas não foi dado. O que foi dado foi o x0 e o y0. Agora, precisamos calcular a derivada parcial de f em relação a x, calculado no ponto. Da mesma forma, temos que calcular a derivada da função f em relação à variável y e substituir o ponto. Esse ponto, que aqui é um número. Então, aqui é número, aqui é número, aqui é número,
Aqui também é número, aqui também é número. As variáveis são z, o x, tá? E o y. Então, calcular a equação de um plano tangente, você obter as derivadas parciais, que são aqui, a outra derivada parcial e o z0, nada mais do que isso. Vamos lá? Então, vamos às derivadas. Então, primeiro vamos encontrar o z0. Então, fica aqui o z0, né? O z0 é dada por, pega o x0, que é esse, né? E o y0, que é menos 1, e substitui. Então, vai ficar 1 ao quadrado na expressão aqui, ó. Nessa expressão. Aqui, vamos cá, nessa expressão. Então, vai ficar 1 ao quadrado 1, vai ficar menos 1. Menos 1. Depois, o y é menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, fica com esse sinal menos, fica menos 1. E agora, mais 4. Mais 4. Quanto é que dá isso aqui? 2. Então, o ponto no R3 é o 1, o menos 1 e o z0, que é o 2. Agora, a derivada de f em relação a x. Então, aqui fica a derivada de f em relação a x. O 4 é uma constante, é 0. O y funciona como uma constante, é 0. Então, vai ficar menos 2x. Então, menos 2x. O que implica que a derivada de f em relação a x calculada no ponto vai ficar menos 2 vezes 1. Então, fica menos 2 vezes o x, que é 1. Então, aqui vai dar menos 2. Vamos calcular agora a derivada de f em relação a y. Então, aqui obtemos 2y. O que isso aqui implica? Que a derivada de f no ponto, em relação a y no ponto, vai nos dar menos 2, só que o y é menos 1. Então, multiplicando aí, nós temos 2. Né? Assim, substituindo na equação z menos z0, a derivada de f em relação a x no ponto x, agora o que multiplica x menos x0, menos a derivada de f em relação a y no ponto, aqui y menos y0, fica z menos 2, que é igual a menos 2, que multiplica x menos 1, mais 2, aqui tem um mais, hein? Mais 2, fica y, o y0 é menos 1, com esse menos 1 fica mais 1. Então, simplificando, nós encontramos a expressão, é o plano π, o plano tangente, que é o 2x menos 2y, mais z menos 6 igual a 0. Ou também podemos escrever z é igual a menos 2x mais 2y mais 6. Então, esta expressão é a equação do plano tangente àquela superfície, que é z igual a menos x quadrado menos y ao quadrado mais 4. Então, vamos parar nossa videoaula por aqui. Desejo-lhes bons estudos. Estamos aqui no AVA
à espera das discussões, das interações de vocês. Então, aqui acaba e até uma outra oportunidade.